Já aconteceu com você algum problema relacionado à ansiedade em trabalho, escola, universidade, relações sociais? Então fica comigo que hoje a gente vai discutir um pouquinho o que é ansiedade e focando especificamente na ansiedade generalizada. Meu nome é Jonathan Dionísio, sou psiquiatra e o bate-papo de hoje é sobre saúde mental. A ansiedade é uma resposta normal do indivíduo. Então todas as pessoas apresentam uma ansiedade. Essa ansiedade ela é uma resposta a situações de ameaça ou alguma situação que você vai ter alguma dificuldade. Então, por exemplo, se você vai ter uma prova difícil para fazer, com certeza você vai apresentar alguns sintomas ansiosos. Então é comum você ter pensamentos, preocupações relacionadas à prova e alguns sintomas físicos relacionados a essa condição. Mas quando a ansiedade ela começa a ser muito frequente e gerar grandes repercussões na vida da pessoa, a gente considera que a pessoa pode estar apresentando um transtorno ansioso. A ansiedade ela se expressa com sintomas psíquicos, então sintomas de preocupações, ruminações ou pensamentos intrusivos mesmo relacionados a uma condição específica, e sintomas que são corporais, físicos, né? Como, por exemplo, palpitações, falta de ar, tremores, diarreia, formigamento. São sensações que são relacionadas à ansiedade. E voltando para o nosso exemplo da prova, se você vai passar por uma prova difícil, por exemplo, é comum a pessoa ter sintomas psíquicos, então ela começar a pensar, será que eu vou bem na prova? Será que eu vou conseguir tirar uma boa nota? Ou eu nunca vou conseguir tirar uma nota boa? E sintomas físicos, então a pessoa tem um pouco de palpitação, tem um tremor, por exemplo, numa prova oral, ela vai lá falar, ela fica gaguejando, ela ter tremor, né, apresentar tremor nas extremidades, ter diarreia antes da prova. Então, quem nunca passou por isso? Agora, se a pessoa apresenta esses sintomas continuamente, então não tem uma prova para justificar, não tem uma condição que justifique essa ansiedade, ou ela apresenta de uma forma que gera uma repercussão muito grande na vida dela, aí a gente começa a se preocupar e pensar que talvez aquela pessoa precise de algum acompanhamento em saúde mental. Os transtornos ansiosos são muito comuns na população geral. Então se estima hoje que 1 em cada 4 pessoas apresenta pelo menos um transtorno ansioso. Hoje a gente vai falar especificamente da ansiedade generalizada. Mas é um dos quadros, né? Ansiedade são quadros muito comuns na população como um todo. E são quadros que são mais comuns em mulheres. Então as mulheres elas são 1,5 vezes mais acometidas do que os homens. Como causas da ansiedade, a gente tem causas tanto biológicas, então causas genéticas em alterações de neurotransmissores, como causas comportamentais. Então, nas causas biológicas, a gente observa uma predisposição genética, então a gente vê pessoas que têm familiares com quadros ansiosos têm um risco aumentado de também desenvolver um quadro ansioso. E a tendência é apresentar os mesmos sintomas ou sintomas muito parecidos na família como um todo. Causas também biológicas a gente vê em neurotransmissores, então a gente vê uma relação com serotonina, noradrenalina e GABA. Então a gente vê algumas alterações em neurotransmissores que se alteram em pacientes com quadros ansiosos. Um fato comportamental importante é que na família de pessoas ansiosas, em geral aparecem outras pessoas com quadros ansiosos. E essas pessoas que vão representar e vão se mostrar como um modelo ao encarar o mundo. Então uma mãe ou um pai ansioso, ele se mostra como exemplo para a criança. E ela começa a aprender observando aqueles pais o que deve e o que não se deve temer. E muito do que é ansiedade é evitação. Então é evitar estímulos, evitar exposições em situações específicas. Então se a criança aprende desde muito pequena a evitar algumas situações, a tendência é que ela expresse isso ao longo da vida dela. Então ela vai evitar essas situações. Então, por exemplo, uma mãe que tem um medo de um cachorro, por exemplo, e o bebê olha para a mãe e vê que toda vez que se aproxima um cachorro, ela tende a ter uma reação de sobressalto, ele começa a aprender e identificar que o cachorro pode ser algo ameaçador para ele. Então ele também tem uma tendência a desenvolver esse medo ao longo da vida. Agora, falando especificamente da ansiedade generalizada,
A ansiedade generalizada é um quadro que se apresenta como uma ansiedade sustentada e aumentada por um período maior que 6 meses e se expressa com alguns sintomas importantes. Então, alguns deles, a pessoa ela se sente à flor da pele, ela está o tempo todo ansiosa e preocupada com as situações. Ela fica com vários pensamentos relacionados a possíveis problemas que vão acontecer. Então, ela tem que lidar o tempo todo com aquela incerteza, Então, ela o tempo todo está antecipando um futuro que seria negativo, que seria uma fatalidade. Então, para se precaver desse futuro ameaçador, ela fica o tempo todo ruminando e buscando soluções para aquilo. Então ela vivencia o tempo todo esse desgaste mental, Ela está o tempo todo com o pensamento acelerado. E isso torna ela uma pessoa muito mais inquieta, ela não consegue relaxar, não consegue se tranquilizar. E isso afeta o sono, porque ela não consegue parar de pensar nos problemas do dia e nos possíveis problemas que surgirão no dia seguinte. Ela começa a ter vários sintomas somáticos, então ela começa a ter tremores, ela tem taquicardia, então o coração bate mais rápido, palpitação, sintomas de falta de ar, ela sente formigamentos no corpo, tremores, Então tudo isso acontece com uma frequência mais alta em pessoas com ansiedade generalizada. E esses sintomas estão presentes quase o tempo todo, Ou o tempo todo, ou na maior parte do tempo e na maior parte dos dias por esse período maior que 6 meses. Um outro ponto importante é que a pessoa sente o mundo como ameaçador. Então ela está o tempo todo em alerta. E isso gera muito desgaste, muito cansaço físico. E fora esse ponto, a pessoa ela começa a ficar esquecida. Ou ela não consegue aprender, ela começa a ter vários brancos ao longo do dia e ao longo dos dias mesmo. Por quê? Porque ela está o tempo todo em alerta, ela não consegue se focar de um modo adequado. E isso gera grandes repercussões na questão de memorização, de aprendizado, e ela começa a ter repercussões relacionadas a isso. Além dos sintomas físicos que eu relatei, como a questão do sono, a taquicardia, a falta de ar, os tremores, é comum a pessoa apresentar irritabilidade, então ela fica muito irritada ao longo do dia, começar a brigar, ter brigas em relacionamentos, então com pai, mãe, cônjuge, então a pessoa acaba ficando mais irritadiça, isso acontece com uma grande frequência, e também é comum uma tensão muscular, uma dor que surge na região do pescoço, nessa região aqui próxima da cervical, a pessoa começa a ter um desconforto importante, e isso tende a se sustentar por um longo tempo, um longo período. Muitas pessoas com ansiedade generalizada não buscam tratamento, então elas acabam convivendo com os sintomas e achando que aquilo é normal, é o jeito dela de ser. Só que a ansiedade generalizada, quando não tratada e quando não se amenizam os sintomas, a pessoa começa a ter risco de um quadro depressivo ao longo da vida, então ela tem um risco aumentado de depressão, ela tem um risco aumentado de ter prejuízo acadêmico, então começar a ter baixas notas em faculdade, exatamente por conta da baixa concentração, e também desenvolver baixa energia, porque ela está o tempo todo consumida por esses pensamentos. Um outro ponto importante é que existe uma complicação associada de algumas condições clínicas. Então é bem comum a pessoa ter um prejuízo ou uma piora de sintomas intestinais. Então pessoas que têm doenças intestinais, como síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, elas têm uma tendência a piorar os sintomas quando a ansiedade está descompensada. Além disso, enxaqueca tende a piorar, a pessoa tem mais crises de enxaqueca. As cardiopatias, elas também tendem a piorar. Então, pessoas que têm doenças cardíacas também tendem a ter uma resposta pior. Dores corporais tendem a aparecer. Então, tudo isso são consequências relacionadas ao não tratamento da ansiedade generalizada. E o tratamento da ansiedade generalizada, ela é feita seguindo algumas diretrizes. Então, alguns tratamentos são recomendados. Então, o primeiro tratamento é a psicoterapia, então um acompanhamento psicológico. Ele pode ter grande resposta, pode gerar uma grande resposta, grande melhora clínica. O segundo tratamento é com medicação. Então, alguns pacientes eles vão utilizar medicações para o tratamento da ansiedade generalizada. E o outro ponto fundamental no tratamento da ansiedade generalizada é a mudança do estilo de vida. Então, se recomenda aumento de atividade física. Então, a pessoa começar uma atividade física e gradativamente ir aumentando a frequência e a intensidade, uma melhora da alimentação, então alimentos mais saudáveis, reduzir um pouco o carboidrato, reduzir fritura e comer alimentos mais saudáveis, mais legumes, mais vegetais, mais verduras. É importante nessa condução
né, a pessoa reduzir o abuso de substâncias. E entre elas, a gente tem o álcool, é uma substância que tende a gerar um aumento da ansiedade ao longo do tempo. O cigarro, então, idealmente o paciente ele tem que parar de fumar, então a gente oferece o tratamento, a gente faz um acompanhamento disso, mas idealmente, pelo menos redução do uso de cigarro e de nicotina, reduzir ou parar o uso de outras substâncias. E o uso de café, ele tem que ser reduzido ou cessado, porque o café ele tende a intensificar os sintomas ansiosos. Fora essa questão, é importante algumas técnicas de relaxamento. Então, por exemplo, meditação e yoga também são recomendados. Então é isso que eu gostaria de passar no vídeo de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se o vídeo foi interessante, compartilhe esse material com outras pessoas, com quem você conheça que pode estar passando por esse quadro. Se você quiser ter acesso a outras informações de psiquiatria com maior frequência, eu peço que você acesse meu Instagram. Então lá eu posto todo dia alguma informação, alguma recomendação, né? Converso sobre alguns quadros específicos. Então é um pouco mais frequente do que aqui no YouTube. E para receber os vídeos aqui do canal em primeira mão, eu peço que você se inscreva no canal, que ative o sininho de notificações. Uma ótima semana e um grande abraço.